Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, quinta-feira dessa oitava da Páscoa, nós estamos aí dia 8 de abril de 2021, e o Evangelho que a Igreja nos dá vem de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que vos falei quando ainda estavam convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, hoje nos encontramos aí nessa quinta-feira, pedindo a Deus sabedoria, paz, pedindo a Deus que ilumine o nosso coração e nos fortaleça na fé nessa oitava da Páscoa, em que nós vamos agora contemplando os encontros de Jesus ressuscitado com os seus discípulos. É bom a gente sempre lembrar que o ressuscitado, ele não vai ao encontro de quem o reprovou. Jesus vai ao encontro dos seus, daqueles que Jesus escolheu, daqueles que eram seus discípulos, daqueles que Jesus confiava, daqueles que Jesus chamava como filhinhos e depois começou a chamar como irmãos. Afinal, Jesus se torna o irmão mais velho da humanidade que ressuscita, nos dizendo que a vida ela não acaba com a morte, mas haverá sempre túmulos vazios, mas os túmulos vazios vai nos revelar que a vida é além disso. Só que também o ressuscitado não é um fantasma, não é um fantasma que parece nuvem de fumaça que desaparece diante do vento. Nós estamos aqui, os discípulos de Emaús voltaram e deram testemunha da ressurreição de Jesus. Então o Evangelho começa: os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. E aí voltamos à reflexão de ontem. Onde encontramos Jesus? Jesus, encontramos Ele no caminho, caminhando com a gente, encontramos Ele na Palavra de Deus, na Bíblia, encontramos Ele principalmente na partilha do pão, na Eucaristia, na missa. E ali eles se tornam testemunhas. E diante do testemunho, agora é o próprio Jesus que aparece no meio dessa comunidade reunida, que está dando testemunho desses encontros, está dando testemunho dessas experiências com Jesus. Então Jesus chega e Jesus é interessante que quando ele aparece diante de uma comunidade, ele sempre diz: a paz esteja convosco. A paz faz parte dos bens messiânicos. Então não estamos falando de julgamento, não estamos falando de condenação, não estamos falando assim de guerra, não estamos falando de conflito, estamos falando de paz. A paz esteja convosco. Então Jesus, com a sua presença, ele nos oferece a paz. E é o que a gente mais quer na vida, é paz. A gente quer ter paz diante dessa pandemia, a gente quer ter paz diante da política, a gente quer ter paz diante da nossa família, a gente quer ter paz diante da religião, a gente quer ter paz. E é o que Jesus nos oferece, se nós nos reunimos e começamos a dar testemunho da nossa experiência com Ele,
que é o que os discípulos de Emaús estão falando. Por isso, Jesus tem isso. É claro que a presença de Jesus ressuscitado, mostrando a paz, isso gera medo. A reação dos discípulos é medo, mas depois esse medo vai se tornar alegria, vai se tornar entusiasmo. Mas a primeira expressão, tentação, é de que é um fantasma. É um fantasma que está aí, é um fantasma diante de nós. E aí Jesus faz aquilo que só os seres humanos e os vivos reais são capazes de fazer. Ele se alimenta. Tem alguma coisa para comer aí? Eles dão. Então Jesus não é um fantasma, não é uma imaginação, é presente. O ressuscitado, ele é real, ele é concreto, ele é palpável, ele se alimenta. Como é isso, nós não sabemos, mas é Deus ressuscitado diante de nós. Agora, não mais na nossa condição de seres humanos que apodrece, mas agora na condição de um ser humano ressuscitado, que a gente pode pegar, que a gente pode vê-lo se alimentar, e ele vai nos dizendo, voltamos à esfera. É isso que eu estava querendo dizer para vocês, é isso que eu estava tentando. A gente vai sofrer, mas haverá uma ressurreição. A gente tem que cumprir aquilo que é a promessa do Antigo Testamento, de que Deus mandaria um Salvador. Então nós estamos falando da lei de Moisés, estamos falando dos profetas, estamos falando dos Salmos. Então Jesus é a personificação, Jesus é a realização plena das promessas de um Salvador, que nos salva, não na lógica que a gente pensa de um Salvador da pátria, o que não existe, mas na lógica de um Salvador da vida. Não é um Salvador de pátria, não é um Salvador de estrutura, não é um Salvador de interesses pessoais, de grupos fechados. Não, é um Salvador da vida, é um Salvador da vida. Por isso Jesus vai dizendo, são essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que é a síntese do Antigo Testamento. E depois, uma coisa interessante, Jesus abre a inteligência deles, viu? Para entender as Escrituras. Abrir a inteligência é interessante, é quase um despertar. Abrir a inteligência é quase um espírito que baixa na gente e nos faz ter clareza das coisas. Viu? Abrir a inteligência é nos tirar da cegueira, é nos tirar do mundo da ilusão, da imaginação, nos tirar do mundo das trevas. Por isso Jesus abre a inteligência deles, no sentido de que eles possam ver, que eles possam entender, viu? Assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Abrir a inteligência para compreender Jesus e para saber que no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Quer dizer, abrir a inteligência para que a gente possa ter a conversão e ao mesmo tempo o perdão dos pecados. A conversão é voltar-se para Deus. O perdão dos pecados é nos livrar da maldade. É aquilo que a gente fala no final do Pai Nosso. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos do perverso, livra-nos do que estraga, livra-nos da doença, livra-nos daquilo que estraga a vida humana. Por isso a minha prece hoje é que Deus possa abrir a nossa inteligência para que nós não sejamos tão ignorantes, que a gente tenha um pouco mais de noção daquilo que a gente tem que fazer e que a gente possa pensar no bem, a gente possa pensar em vidas, a gente possa pensar em atitudes e gestos que fazem com que a morte não prevaleça, mas que o nosso encontro com o ressuscitado, nossos momentos de oração, faça com que a gente possa nada mais, nada menos do que rezar. E rezar significa abrir a nossa inteligência para compreender o ensinamento de Jesus e para receber dele a paz que tanto necessitamos e tanto precisamos. Um abraço e até mais.